Bienvenidos a esta celebración. Hoy hemos sentido la ausencia de mucha gente que normalmente está acá, pero lo importante es que el Espíritu del Señor está aquí. Que tú hayas venido porque Dios tiene algo para ti esta mañana. Así que bienvenido y que Dios te bendiga y haga su obra en tu vida, ¿vale? Vamos a orar por los niños de la profesora que hoy va a estar con ellos, para que sea un tiempo de cambio en sus vidas. ¿Sabe que yo me convertí en una clase así de niños? Estábamos ahí en una clase de niños y la profesora empezó a hablar sobre tener una experiencia con Dios. Y yo estaba tranquilo porque mi padre era el pastor de la iglesia, mi madre era la presidente de la Unión Femenina, que así se llamaba. Y yo estaba tranquilo, pero cuando la profesora habló que yo tenía que tener la experiencia, porque cuando Jesús volviera, yo no iba a poder agarrar en la ropa de mi madre o en lo terno de mi padre para subir al cielo. Yo tenía que tener mi experiencia. Y cuando ella dijo así, ¿quién quiere aceitar a Jesús y tener su experiencia? Yo levanté mi mano. Era pequeño, talvez como tú, assim, pero entreguei mi vida al Señor. Y sabe que nunca más me aparté de Él. Porque la palabra de Dios dice, ensina al niño el camino que debe andar, y mesmo cuando for viejo, avanzado en edad, no se apartará. Así que queremos bendecir. El trabajo de Katia es un trabajo muy importante. Tal vez más importante que incluso lo que yo hago como cuando predico a vosotros, porque vosotros tenéis ya un encuentro con Dios, ya un entendimiento, pero Dios está siendo formado en el corazón de ellos. Y si Dios es formado en estos corazones, pequeños corazones, ellos van a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Vale? Señor, te bendecimos por la vida de nuestros niños, te bendecimos, Señor, por la vida de Katia, que va a ministrar a ellos, dale sabiduría para hablar en su lenguaje. Oh Señor, y gracias porque tú tienes dado sabiduría a Katia, a Claudiane. Nos bendecimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a pregar una palabra muy sencilla. El título de mi prédica hoy es Creer sin ver. Creer sin ver. Nosotros fuimos criados de una manera que nosotros só acreditamos en algo cuando nuestros ojos lo ven. ¿Es o no? Se alguien te conta una cosa maravillosa, mira, una cosa tremenda que ocurrió, tú lá en el fondo dices, bom, se yo hubiera visto, yo creería 100%. Pero como está contando este hermano, yo acredito, dependiendo del hermano, 95%, 90%, 80%, 70%. Algunos, nada, porque sabemos que son, ¿no?, inventores de historias. Pero sabe que no es así con las cosas de Dios. Nosotros podemos leer un texto que está en Juan, capítulo 29, Juan 29, donde Dios dice lo siguiente: pero dichosos son los que no vieron y creyeron. Dichosos, o en nuestra lenguaje ahí de Brasil, bienaventurados, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Las cosas de Dios no son como las cosas del mundo. Nosotros no creemos en lo que vemos, creemos en lo que nuestro corazón tiene fe. Y la fe es la prueba de cosas que se esperan, cosas que todavía no hemos visto, pero creemos. Esa es la vida cristiana. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién en la Biblia tú cuando hablamos de creer sin ver, qué personaje bíblico te viene a mente? Hay muchos, pero yo quería saber de vosotros. Por ejemplo, Job, en español Job, él no vio, pero él no desistió de creer en Dios. Muy bien, Job es uno. ¿Qué más? Abraham. ¿Qué le ha dicho Dios? Sale de tu tierra, del medio de tus familiares, y va a una tierra que yo te mostraré. O sea, no mostró a él en este momento. Yo te voy a mostrar, pero tú tienes que dar los primeros pasos. Y Abraham salió de su tierra, de su familia, y fue marchando para una tierra que Dios le había prometido. Muy bien. Otro. ¿Ah? Moisés, ¿por qué? Porque saiu del Egipto
podría tener una vida de maravilla ahí en la casa de Faraón, pero Dios le llamó para ir guiar el pueblo al desierto. Ele acreditou em esta palavra e foi. Depois ha dito, Noé, se diz Noé ou Noé? Noé? Noé é ou não é? É. Noé, para mim, é um dos melhores exemplos, porque ele começou a construir uma arca, porque Deus lhe falou que ia chover. Nunca havia visto lluvia, nunca havia llovido na terra, nunca havia caído água do céu, pero ele crê. E durante muitos anos está aí construindo uma coisa, uma arca, que a gente passa por ele, hace bullying, né? Le zombam, hacen zombaria de ele. Mira, tu eres louco, tio. Tu eres louco. E mesmo ouvindo isso todos os dias, ele sigue construindo a arca. Vale, pero eu hoje quero falar de um outro personagem também. Todos esses eu poderia basar esta palavra em todos esses que vosotros han hablado. Pero eu quero usar um outro exemplo. E vamos ler então a 1 Reis 18, 41 a 46. Primeiro livro de los Reis, capítulo 18, e diz assim, eu vou ler esta versão, eu penso que é a mesma, pero... Entonces Elías le dijo a Acabe, anda a tu casa e come e bebe, porque já se oye el ruido de um forte aguacero. Acabe se foi a comer e beber, pero Elías subiu a la cumbre del Carmelo, se inclinou hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y a la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acabe, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron escureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acabe se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acabe. Senhor, hemos leído tu palavra, ministra agora nosso coração, segundo tu vontade, o que tu queres dizer-nos, Senhor. E que seja não apenas um monólogo, não só tu falando, mas que nós outros podamos responder e contestar, Senhor, ao que tu nos vai ministrar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Mira, hermanos, creer sem ver. Porque é muito fácil de eu crer em algo que eu estou vendo. Quando eu tenho dinheiro em minha conta, é muito tranquilo saber ter fé, tudo vai dar certo, porque o dinheiro está ali. Quando eu tenho um bom emprego, é muito fácil de eu crer em la prosperidade de Deus em minha vida, porque eu tenho um bom emprego. Mas o problema é quando eu não vejo as coisas e aún tenho que crer, porque a palavra de Deus é fiel. O problema é quando eu não vejo Deus operando em minha família, aún, pero declaro que minha família é de Deus. Diferente é quando eu não tenho os recursos, pero creio que Deus e declaro que Deus é mi Yahvé Jireh, mi Deus provedor. O difícil é quando eu não tenho saúde, pero creio que Deus me ha chamado para algo, e eu poderia dizer, Senhor, pero não tenho saúde para isso. Pero date o primeiro passo e vas a ver o que Deus pode fazer. Mira, em este caso, não llovia sobre a terra já havia muito tempo. Por que não llovia? Porque Elias mesmo havia pedido ao Senhor que não llovera, e o Senhor atendeu.
Pero ahora Dios ha dicho a Elías que va a llover. E o que passa é que Elias até esse momento estava huyendo de Acabe. Acabe queria matá-lo. Pero Deus lhe disse, mira, vá perante Acabe e diga-lhe que vai llover. Espera, Senhor, eu não estou vendo a lluvia e o homem me quer matar. Se tu ler este capítulo, tu vas ver que era tanta a segurança de Elias que ele desafia os 400 profetas de Baal para uma aposta, para um desafio. E neste capítulo, ele disse a los profetas de Baal, vosotros vão matar um boi e eu também vou matar um. Lo vão desquartizar e eu também vou desquartizar o meu. Vas oferecer ao altar a Baal, pero não ponga fogo. O fogo tem que vir de tu Deus, como assim virá de mi Deus. Ele hace um altar com as 12 pedras, que simbolizam as 12 pedras das 12 tribos de Israel. Hace um altar, põe o boi, pero vosotros primeiro, é muito educado o profeta Elias, vosotros primeiro, eles se quedam aí rodeando o altar e nada ocorre. Então Elias empresta a zombar de eles e disse, mira, hablem mais alto, quem sabe ele está de viagem, quem sabe ele está dormindo, quem sabe está, não sei, gritem mais alto. Eles então emprestam a gritar mais alto e cortar-se, até se quedarem cobertos de sangue. Sabe? Num ato de desespero, se cortam, se cortam e estão cobertos de sangue. Ele disse, mira, parece que vosso Deus não vai responder. Então ele clama, antes de clamar, ele manda que joguem, que echem água sobre o altar. E ao lado do altar ele ha construído uma valha e começa a echar água em el boi, em el altar, e a água escorre hasta las vallas. Ele disse, outra vez, e echam mais água. E por terceira vez, echam mais água. Pegar fogo, uma coisa mojada, é muito mais difícil. Pero então ele ora, Senhor, eu sou tu servo, tu me has escorrido. Agora te pido, Senhor, derrama fogo. E quando ele habla assim, o fogo cai do cielo, consome todo o holocausto, lambe toda a água que está em la vaia, ele manda matar os 450 profetas de Baal. Este homem hace isso por causa de uma palavra que ele não havia visto. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que Elias tem uma palavra do Senhor. Vamos ler desse capítulo 18, o versículo número 1. Antes de chegar ao 41, passa-se essa história que eu contei a vosotros, pero a palavra que ele tem está em versículo número 1, que diz, depois de um largo tempo, em el terceiro ano, ou seja, depois de 3 anos que não llovia sobre a terra, porque ele havia orado, a palavra do Senhor vino a Elias e lhe deu este mensagem, ve e presenta-te ante Acabe, e eu vou a enviar lluvia sobre a terra. Essa foi a palavra que Deus deu a Elias. Mira, ve e presenta-te ante Acabe. Elias podia dizer, Senhor, mas este homem me quer matar. Eu vou me apresentar e vou morrer. Pero ele não lhe importa que seja a última obediência ao Senhor. O Senhor me mandou, eu vou, não importa o que passe. Ou seja, ele tem uma palavra do Senhor. Pero não só tem uma palavra do Senhor, o segundo ponto que eu quero ressaltar é que Elias se arriesga sua vida por la palavra. Esta palavra cambia sua vida, porque ele estava arriesgando sua vida ao apresentar-se ante Acabe.
Lembre-se que Acabe não era tão... El malo de la fita era malo, pero havia alguém mais malo que ele, que era sua mulher. Ui, quando a mulher dá para ser mala, tio, não vê. Ela se chamava Jezabel. Ela queria matar Elias, porque Elias sempre falava a palavra de Deus, mesmo que fora contra os reis. Então, ele arrisca sua vida por la palavra. Eu quero parar aqui e fazer uma pergunta. Tu tens arriscado tu vida por la palavra de Deus? Há muita gente no mundo, hoje mesmo, arriesgando sua vida por la palavra de Deus. Hemos ouvido há pouco tempo atrás o testemunho de uma jovem em um país muçulmano, uma menina de 14 anos, que se convertiu, descobriu o amor de Deus, se convertiu, se bautizou, e quando chegou a sua casa e contou a seus padres que havia se bautizado, os padres la echaram del 13º andar. Preferiam la hija muerta do que crente. Sabe, irmãos, e não estou contando isso, parece que, o pastor está contando essas histórias Não, pero vendrá tempos que tu vas ter que arriesgar tu vida por la palavra de Deus. Aún não ha llegado. E nós outros muitas vezes estamos muito relajados, muito tranquilos, porque não sabemos o que é persecução. Pero a persecução vendrá, diz a palavra. E se está difícil para tu seguires a Cristo agora que a liberdade, irmão, imagina como será quando a persecução vier. Há compromisso de Elias, compromisso de por vida. Ele está compromissado com Deus. Ele ha visto o que Deus hizo através de sua vida. E agora não importa minha vida, ele pensa. Importa obedecer a vontade de Deus. Irmão, não se trata de tu vida, se trata do Senhor, de obedecer sua vontade, de fazer o que Deus quer. Então, arriesgue tu vida por la palavra que Deus te deu. Pero pastor, Deus não me deu nenhuma palavra. Então, tu tienes que orar mais. Tienes que buscar a Deus. Eu não estou falando de uma palavra logos, porque a Bíblia é a palavra logos, é para todos nós outros. Pero há coisas na Bíblia que Deus vai pedir para ti. Isto é uma palavra rema. E quando Deus dá uma palavra rema a um servo suyo, ele só quer uma coisa: obediência. Não que tu questiones, diga, Senhor, pero não puedo ir, Senhor, não tenho recurso, não tenho dinheiro. Não, Deus não está perguntando se tu tens recurso. Se é vontade de Deus, Ele te vai lá dar os recursos. Deus não está perguntando se tu tens saúde. Deus não está perguntando se... Não, Deus te está dando uma palavra rema, e por esta palavra vale a pena arriesgar sua vida. Hermanos, se tu não tens uma palavra rema, e este ano, nós outros, o primeiro culto do ano, cada clamou uma palavra para sua família. Não sei quantos se acordam disso. E se acorda do texto que tu has clamado para sua família? Eu me acordo. Foi Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Tende bom ânimo, porque eu te harei prosperar em esta terra. Então, se eu tenho isso para mim, esta é minha palavra rema e eu estou arriesgando minha vida por ela. Pero tu também tienes que ter, como Elias, uma palavra. E a palavra era para Elias ir ante Acabe, não era para Eliseu, não era para Geazi, não era para outra pessoa, não, era para Eliseu. E ele se apresenta. Como lo hace? Ele vai a outro profeta chamado Abidias e disse: Abidias, vá a Acabe e diga que eu estou aqui. E Abidias dijo: tu eres louco, tio, tu queres matar-me? Tu queres matar-me? Eu vou a Acabe dizer que tu está aqui. Ele te ha procurado sobre todo o reino e não te ha encontrado porque te queria matar. Agora eu vou a sua presença e lhe digo: mira, Elias está em El Carmelo. Pero quando eu aviso, ele vem te procurar e Deus te leva para outro lugar, porque Deus te leva onde quer, e tu não estás aqui, ele vai matar-me, ele vai quitar minha vida. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, eu vou te esperar aqui. Vá e diga a Acabe que eu lhe estou esperando.
Mira que homem de coragem. Vai falar para o rei que eu estou aqui e vou esperar que ele chegue. Tenho que falar com ele. Hermanos, é uma fé ciega. E Deus quer de ti uma fé ciega. Ui, pastor, pero isso é muito difícil. Sim, porque a palavra diz, dichosos são os que não viram e creyeron. É muito fácil crer em lo que hemos visto. Mira, Ricardo acreditava que São Paulo ia ganhar del Palmeiras. Pero me dijo, e eu não creia, porque não havia visto, e achava impossível. Pero lá, houve lá umas manobras, bom, não importa. Pero a verdade é que eu me quedei acordado até as 3 da manhã e fui dormir com a cabeça inchada, porque São Paulo não ganhou, pero passou. Bom, ganhou as penalidades. Vale, não importa, sabe? Pero ele foi dichoso porque ele acreditou em lo que era impossível, em lo que não havia visto. Eu não acreditei, agora acredito porque vi. Pero não há nenhum mérito nisto. O mérito está em acreditar sem ver. Isso é uma broma que estou fazendo com ele, meu amigo. Pero lo que quero dizer, hermanos, que a fé del cristiano em el Senhor tem que ser cega. Eu não vejo, não importa. O interessante é que depois que Elias habla com Acabe, Acabe pega seu coche, seu carro, né, e vai a sua casa comer e beber. Pero el profeta lo que hace? Sube al Carmelo para orar. Senhor, eu hice lo que tu me mandaste, agora tiene que mandar lluvia. El problema não é mío, é tuyo. O máximo que vou fazer é perder minha vida, pero tu vai perder tu reputação. Mira, dice el texto que ele sube, se põe a cabeça entre as rodillas. Eu não consigo fazer isso, por causa de... Eu vejo que ele tinha um físico mais preparado, porque eu não consigo meter minha cabeça entre as rodillas. Pero ele lo hace e empieza a orar. Porque, ¿sabe por quê, hermanos? Porque aí Deus lhe ha dado uma palavra, pero hasta que cumpra, hasta que essa palavra venga, eu tenho que manter minha fé. E minha fé mantida, quanto mais próximo eu estou do Senhor, quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor. Ele se queda aí. Enquanto se queda aí, ele não sai da presença do Senhor e manda seu moço, seu discípulo, mira, vá ver como está o cielo. E este, seu auxiliar, vai aí e diz, não veio nada, não passa nada. Não passa nada. Ele vai outra vez, porque foi meu Deus que falou. Vai ver outra vez. Ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez, ele volta e diz, mira, há uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E nós outros já conhecemos esta canção, né? Veio uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas eu sei que Deus vai mandar lluvia. Então ele manda, disse para seu discípulo, corre e avisa ao rei Acabe que vá rápido, porque a lluvia vai vir muito forte. Ele vai. Mira que fé tem este homem. Mira, é meu exemplo de fé. E eu necessito crer que, aunque haja um sinal muito pequeno, uma señal muito pequena, Deus me vai bendecir. Aunque eu não veja nada uma vez, sigo crendo. Aunque não veja nada terceira vez, Elias sigue crendo, aunque não passe nada. Eu he conhecido muita gente, irmãos, que começou crendo, pero à medida que a bendição demorava, sua fé se foi desfalecendo. Eles se foram crendo em la palavra del diablo, porque o diablo todos os dias vem a sua mente falar que tu não lo vas conseguir, que tu eres um fracassado, que tu estás perdido, que não vai chegar ao fim do mês, que tu saúde está indo de mal a pior, que não vai conseguir arreglar tus papeles, ou seja, lo que sea que o diablo está dizendo a sua vida, que tu hijo não se vai volver
a los caminos del Señor. No sé lo que es que el diablo dice, pero tú no puedes creer en la mentira del diablo, tienes que creer en la palabra rema que hay sobre tu vida. Aunque demore 10, 15, 20 años, Dios lo va a hacer, porque Él no puede mentir. Nuestro Dios no es hijo de hombre para que minta, y nem hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él va a cumplir. Por eso, siga creyendo, aunque no pase nada. El verso 46 diz lo seguinte. Ellos estavam em El Carmelo. Acabe se foi em seu carro hacia Jezreel. Então, versículo 46, el poder del Senhor vino sobre Elías, quem se ajustou el manto com el cinturón, se echou a correr e chegou a Jezreel antes que Acabe. Isso foi um ato de milagro. Havia uma distância de 25 quilômetros a percorrer. Elias não havia comido uma comida especial que lhe dera forças para correr 25 quilômetros. Acabe saiu antes que ele, com seus carros e cavalos, pero o poder do Senhor se apoderou deste homem de uma forma miraculosa e correu a grande velocidade, ultrapassou Acabe com seus carros e cavalos e chegou antes dele. Isso foi um ato, irmãos, miraculoso. Havia que percorrer a grande velocidade para seguir o ritmo do coche real. É um milagre do sustento sobrenatural, uma señal da presença de Deus com Elias. E Deus vai fazer o mesmo contigo. Se tu tiveres fé para acreditar em lo sobrenatural, Deus te vai dar forças sobrenaturais. Irmãos, não se trata de nós outros, se trata de nosso Deus. Quando creemos em sua palavra, estamos dizendo, Senhor, eu creio porque tu eres mi Deus. Agora o problema é tuyo de fazer com que esta palavra se cumpla. E el Deus, se tu haces tu parte, Deus vai fazer la dele. E a palavra de Deus diz, se fores fiel en el pouco, sobre el mucho te colocaré. Assim que creia lo que Deus te ha dicho, a promessa que tu tienes para tu vida. Deus não volve atrás, Deus não mente, Deus não se arrepende. Ele cumpre lo que Ele promete. Eu queria que vosotros creesse, aunque não vejam nada. Irmãos, estamos com esta igreja porque creemos em la palavra rema de Deus que Ele ha dado para nós outros. Muitos me han dicho, eu hablo isso sempre, eu penso que tu já está cansado de ouvir, mas alguns pastores amigos me diziam, tu com 60, agora sim, né? Tu com quase 60 anos vai abrir uma igreja. Mira, há tantas igrejas aí necessitando de ajuda, de pastores, tal. Por que tu não corre uma igreja? Há 50 igrejas bautistas aqui em Espanha sem pastores. 50. Não há pastores. Os espanhóis, mesmo os convertidos, não querem ser pastores. Há uma carência de pastores em várias denominações. Estão invitando os pastores a assumir e revitalizar suas igrejas. Igrejas com edifício, com casa pastoral, com recursos, pero que tem aí um grupo de 40, 50 pessoas de maior, sim, pero pessoas de maior idade que já não, e há que revitalizar essas igrejas, llenarlas com jovens, com pessoas que queiram. E me perguntaram, por que tu não assumes uma igreja? Porque não é a palavra que Deus me deu. Deus me deu uma palavra para abrir uma igreja no centro de Málaga. O que Ele vai fazer não é problema meu. Depois vino a pandemia, né? Nascemos em plena pandemia. E eu pensava que com 1 ano e meio que temos, já estaríamos, grande. Mas não. Deus hace o que Ele quer. Pero o importante é que tu creas. Minha esposa está enferma. Não pode me acompanhar muitas vezes. Pero eu creio em lo que Deus me ha dicho. Eu quero que tu creia em lo que Deus te ha dicho. Porque Ele não volve atrás. Ele não mente. Ele não falha. Acabamos de cantar. Tu não falhas e a hora veio. Mis forças eres tu. Assim, irmãos, que Elias corre essa distância de 25 quilômetros, chega antes que o rei Acabe para mostrar mais uma vez o poder de Deus sobre sua vida. Eu não sei
Cerre tus ojos agora, baje tu cabeça. Eu não sei o que Deus está falando a tu coração, que tu necessitas crer, aunque não estás vendo. Quem sabe tu necessitas, como eu, de uma casa para viver. Quem sabe são tus papeles que necessitam ser arreglados. Quem sabe é um filho, uma hija, um familiar que se apartou do caminho do Senhor e tu estás buscando isso. Deus te disse, creia, aunque não veas. Pero creas, empiece a declarar, empiece a dizer, não estou falando para tomar posse, não estou falando para dar ordens a Deus, não estou falando para que tu reivindique, não estou falando para que tu crendo de Senhor, eu creio que tu vas fazer isso na vida de meu filho. Senhor, eu creio que tu vai trazer todos meus filhos de volta à tua presença. Senhor, eu creio que meus papeles sairão. Eu creio que tu eres capaz, que tu tienes poder. Eu creio, Senhor, em este emprego. Eu creio que tu vai mudar a situação em meu emprego. Eu creio que tu me vais dar um contrato fijo, um contrato indefinido. Eu creio, Senhor, que tu vas salvar esta pessoa, pero empiece a declarar isso em el poder del Senhor. Eu creio que tu podes fazer, Senhor. Eu creio que tu lo harás, Senhor, porque tu me has prometido, porque és uma palavra tua. Primeiro creia que és uma palavra rema para ti, pero ande al caminho del Senhor. Não adianta tu declarar isto e não ter intimidade com Deus. Não adianta, não serve de nada que tu declares isso, pero vive em pecado, vive apartado del Senhor. Não vale nada declarar isso se tua vida não condiz com o que tu estás declarando. Elias era um profeta que arriscava sua vida. Era um profeta que vivia na presença do Senhor. Era um profeta que quando depois de dar a ordem, ao invés de comer, de fazer outra coisa, ele vai orar para que Deus cumpra. Então, há que ter uma vida de oração, há que ter uma vida de se apartar del mal, de estar lejos del pecado, porque se Elias não for esta pessoa que falava a verdade e a vontade de Deus, ele não era perseguido por Acabe e Jezabel. Eu quero orar por ti agora. Não se trata de quanto tempo de creyente tu tienes, porque a palavra também disse que no último dia alguns se apresentarão ante o Senhor e dirão, Senhor, em tu nome eu he hecho, não interessa o que tu haga, interessa o que tu eres. Não interessa o que tu hagas. Senhor, em tu nome eu expulsei demônios. Senhor, eu prediquei, eu visitei os enfermos, os encarcelados. E Deus dizer a essas pessoas, para trás de mim, eu não os conosco. Haciam isto em nome do Senhor, pero não tinham uma experiência com Deus, não tinham uma relação com Deus. Deus não os conhecia. Infelizmente diz que muitos em aquele dia, não são poucos. Então nós outros temos que fazer parte do remanente, do pequeno grupo que vai dizer, Senhor, tu sabes que eu tenho um relacionamento contigo e aqui estou. Aqui estão os frutos que posso dar-te. E Deus te vai dizer, entra servo bueno e fiel. Entra para o gozo de tu Senhor. Irmãos, nós outros não estamos rogando de ser creyentes. Nós outros estamos levando a sério e arriesgando nossas vidas por isso. Creemos em el poder do Senhor, creemos em los sinais, los prodígios, las maravilhas, creemos na obra do Espírito, creemos em las línguas, em la profecia, em la cura, creemos em tudo isso, pero creemos mais aún em uma relação íntima com Deus, porque quando temos uma relação íntima com Deus, os milagros vendrão, os sinais, os prodígios, as maravilhas vendrão, porque estamos com o Senhor. Assim que eu quero orar por ti. Cerra tus olhos. Eu estou com meus olhos abertos, sou o único. Se Deus ha falado contigo nesta palavra, levanta tua mão que eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode abarrar tuas mãos. Eu quero que tu ore comigo a seguinte oração. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu has hablado comigo. Senhor, tu sabes que eu creio, pero muitas vezes, ao não ver nada, me desanimo. Eu necessito, Senhor, de tus forças, porque sem ti
nada puedo. Aumenta, Senhor, mi fé e ajuda-me a crer, aunque não veja nada, porque eu sei quem és mi Deus e lo que Ele pode fazer. Tu lo podes todo, Senhor. Não há nada que tu não puedas fazer. Assim que eu declaro que acreditarei, aunque não veja, porque tu eres mi Deus e eu sou tu hijo. Senhor, ajuda-me a apartar-me del mal e arriscar minha vida por tu palavra, porque eu sei que aquele que prometeu cumprirá hasta o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Creia, irmão, Deus ha mandado esta palavra. Eu tinha outra palavra para predicar, queria predicar outra coisa, pero Deus, durante esta semana, me dijo: creer sem ver. Isso é o que tu tienes que predicar. Isso é o que mi pueblo necessita ouvir. Por isso, não desanime. Não, se eu estivesse no Brasil, eu ia dizer: não chuta o pau da barraca. Não desista de tudo. Não desista, porque só está começando a vitória que tu tienes. Se tu souberas a vitória que tu tienes para ti, já estarias cantando tu vitória. Porque Deus é fiel. Deus não deixa seus filhos envergonzados. O salmista Davi diz: fui jovem, agora sou viejo, pero nunca he visto el justo padecer necessidade, nem el servo de Deus passar vergonha. Sabe, irmãos? Deus não é um Deus para que minta. E por isso Ele te ha traído aqui hoje, para que tu creias e declare. Porque não adianta só crer, eu tenho que declarar. Porque Satanás está andando ao redor, buscando como leão rugiente a quem tragar. Mas quando ele mira e vê um crente orando, declarando, ele vai dizer: mira, eu vou bater em outra freguesia, eu vou ir para outro lugar, porque aqui não vou conseguir nada. Mas se ele encontra um crente que não ora, que está em dúvida, será? Não, eu não creio, não. Ele, ufa, é esse aqui. Foi que nem como Alba, estávamos em um cumpleaños, e quando puseram a comida, Alba fez. Me encantou. O diabo assim o mesmo quando encontra um crente que não ora, que não tem compromisso com Deus, que ao invés de vir à congregação vai ser outra coisa. Hermanos, são sinais que damos e que o diabo lo vê. O diabo não é inteligente. Bom, não vou dizer isso. O diabo não é criativo. Ele faz o mesmo há milhares de anos. E sabe por que lo hace? Porque sempre uno cai. Sempre uno cai em sua trampa. Ele não cambia. Bom, já prediquei muito. Se minha mulher estiver aqui, estaria assim. Bom, mudamos o tema. Que Deus te bendiga, que tu puedas crer sem ver. Creia sem ver. Quando mirar tu hijo, tu hija, que está apartado del caminho do Senhor, declara: Senhor, é tu serva. Senhor, és tu servo, para quando tu quieras. Porque o tempo é de Deus. Deus te disse el quê, pero el como e quando pertence a Ele. Declare que creia, em nome de Jesus. Amém? Tu eres autoridade na onde tu vive. Eu sou autoridade em Rincón de la Vitória. Mas não quer dizer que quando eu venho a Málaga trabalhar, não, também sou parte do reino. Mas em primeiro lugar, se tu fores ver a história de Neemias, cada um reconstruiu um muro delante de sua casa. Eu tenho que reconstruir o muro que está delante de minha casa. Pero me unir a los hermanos que estão aí, porque Deus nos ha chamado como igreja. Somos um corpo. Pero não somos solo um corpo, solo nós outros. Somos com todas as igrejas de Málaga. Por isso oramos por a unidade de los pastores, de las igrejas, de los misioneros, porque somos a resposta para Málaga. Tu eres a resposta para Málaga. Tu eres a resposta para Málaga. Eu sou a resposta para Málaga. Ah, pastor, pero a resposta não é Jesus? Sim, pero Jesus eles não vêm. Eles vêm a ti. Tu tienes que seguir a Jesus para que eles vejam em ti a persona de Jesus.
Pablo dijo, sede mis imitadores, como yo soy de Cristo. Ellos no vieron a Cristo, pero vieron a Pablo. Lo que Pablo hacía, había aprendido de Cristo. Como Jesús dijo, lo que hago, no lo hago por mí, sino porque vi mi Padre hacerlo. Então, temos que ver, Jesus via o Padre e era, eu vejo Jesus, sigo a Jesus e as pessoas me veem a mim. Assim que esta é a... Que Deus te bendiga, que tu tenhas uma boa semana. Se tu não vês, creia. Se tu não vês, creia, declare e diga. Porque quando ele disse, mira que ele vai logo porque a viúva vai apertar e ele vai morrer todo. Não havia nada, mas ele declarou, porque a palavra que ele recebeu, ele creyó em ela. Senhor Jesus, graças por tu palavra, graças por esta celebração, graças por la vida de Raquel, graças por haber traído Letícia, Rodrigo e Beni, por estarem instalados já, Senhor, aqui em Málaga. Senhor, continuamos orando por la vida de Luana, que está em Itália, ó Senhor, esperando seus papeles. Te pedimos por la vida de Dudy, por la vida de Romanesa, por la vida de pastora Kátia, Senhor, para que tu puedas trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, entregamos todos os assuntos em tus manos, porque sabemos que em tus manos há milagros, Senhor, que tu ouves as orações de tu pueblo, que nós outros não estamos falando por falar, tu eres um Deus que está atento às orações de tu pueblo. Assim que leva-nos para os nossos hogares, para o que vamos fazer, e que podamos sempre recordar que somos tu Hijo e tu palavra está firme em nós outros. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo e o amor do Hijo seja com todos, agora e por sempre. Amém e amém.